Nos últimos dias, a consultoria Agro Itaú BBA trouxe um documento importante para o agronegócio brasileiro, com avaliação de diversas culturas que são desenvolvidas no Brasil, quanto ao seu desempenho em 2023 e trazendo algumas pontuações importantes em torno do que podemos ver no ano de 2024. Nós vamos trazer em destaque aqui 3 dessas culturas: o café, o milho e a soja. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Francisco Queiroz, ele que é consultor e vai participar conosco desta edição. Francisco, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Vou fazer o primeiro questionamento relacionado à soja, e soja ela tem um movimento bem distinto. Nós estamos vendo algumas situações que vem com a soja mais cara nos Estados Unidos. Isso tem muito a ver com as dificuldades logísticas que os norte-americanos têm nos seus golfos lá de embarques, e também com a América do Sul produzindo muito mais, principalmente a Argentina. Qual é o entendimento de vocês em relação a este momento para o mercado da soja, que teve um 2023 com desafios e 2024 parece que ainda mais forte esse desafio? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde, Fabiano. Primeira vez que fala aqui esse ano, né? Então, feliz ano novo aí para você, para todos que nos acompanham aqui. De fato, esse ano deve ser um ano um pouco mais complicado, né? Do ponto de vista de preços, apesar, né, dessa sinalização menor safra para o Brasil, né? Aqui eu acho importante começar falando exatamente, né, os números de Brasil. A gente teve no último relatório do USDA de oferta e demanda, né, uma ação para a projeção de safra de soja 23-24 do Brasil, né, eles reduziram o número de 163 para 161 milhões de toneladas, mas ainda é um número acima do que as entidades, aqui, os órgãos privados vêm projetando, né. A gente deu uma revisada aqui né, a gente viu que desde outubro essas revisões elas vêm acontecendo para menor, né? Então, em outubro, as três, né, projetavam a safra do Brasil em 163 milhões de toneladas. Aí, em novembro, esse número já veio para casa de 159 milhões de toneladas. Em dezembro, para 157, e agora, em janeiro, a média dessas consultorias e trading está para próximo de 155 milhões de toneladas, né? Então, a gente tem essa redução bastante importante na produção do Brasil, né? A nossa projeção aqui do Itaú BBA, né, é de 153 milhões de toneladas hoje. A gente atribui uma quebra aí próximo de 20% para o Mato Grosso, né, que é o maior produtor de soja do Brasil, responsável por quase 30% da produção, ainda de que o tamanho da produção, né, final do Brasil, ela ainda depende das chuvas, né, desse mês de janeiro e março, né, principalmente porque esse ano a gente teve um plantio mais atrasado, né, e no Mato Piba o plantio ainda nem terminou, né, e lá essas chuvas a gente sabe que para algumas regiões essas chuvas de janeiro, fevereiro, né, e mesmo da primeira quinzena de março, elas são determinantes para o potencial produtivo, né. E aí, quando a gente vem para o balanço global, né, de oferta e demanda, que você muito bem ressaltou a questão da Argentina aí, né, é importante que essa retomada da produção argentina, ela de fato aconteça, né, para compensar, né, esse cenário de redução de safra do Brasil, né. A gente não deve ter um balanço global com uma folga tão expressiva nessa safra 23-24, né, como era a expectativa, né, lá no começo da temporada, né, diante de uma projeção aí de uma safra acima de 160 no Brasil, né. Então, considerando a queda da produção americana, né, que veio para 112 milhões de toneladas, uma produção brasileira em 153 milhões de toneladas, né, que aqui é o nosso número, assumindo o nosso número, e a Argentina com 48 milhões de toneladas, que é o que o USDA projeta hoje, né, a gente teria uma relação estoque-consumo global
na casa de 28%, que seria muito parecido com o que foi a safra 22/23, né? Brasil de produção, mas a Argentina teve a maior quebra da história, né? Da safra. Tentar entender um pouco o que está acontecendo agora, a gente fez um exercício, né, considerando então esses números de 153 milhões de toneladas para o Brasil e 48 milhões de toneladas para a China, né? Então, se isso de fato se concretizar, né, esse ano a gente teria aí 16 milhões de toneladas a mais de soja, né, no mercado global, vindo aqui da América do Sul, Brasil e Argentina, basicamente, né, então seriam 16 milhões de toneladas a mais de soja no mercado em relação ao que a gente viu para 22, 23, né. E esse cenário ele só muda, né, se de fato a gente tiver aqui uma produção inferior para o Brasil, né, inferior a 153, 150 milhões de toneladas, né, e se a Argentina produzir meio que essas 48 milhões de toneladas, o que não é o nosso cenário base hoje, né, então, em se confirmando esses números, apesar da quebra de safra do Brasil, a gente deve ver um mercado aí mais pressionado, né. Muito bem, Francisco. Francisco, eu vou aproveitar a sua presença também para falar de outras culturas e agora eu vou falar de café, então chama a atenção dos nossos telespectadores, produtores de café em todo o Brasil. Tem também ali vários momentos, né? Nós tivemos inclusive um final de ano em que café chegou próximo a $2 a libra-peso do café arábica em Nova York. Muitos cafeicultores não negociaram e acabou vendo o preço ceder mais um pouco agora, né? E nós temos uma entrada de chuvas no Brasil também sobre essas áreas de produção de café. Em resumo, como que você, no momento, e a consultoria, está enxergando a produção e a comercialização desse café brasileiro, tanto arábica quanto conilon? Certo, Fabiano, a gente teve, né, em dezembro aqui, falando mais no passado recente, né, as chuvas elas vêm irregulares há algum tempo, né, desde o início da safra, verão, outubro, novembro, mas focando mais aqui no mês passado, dezembro a gente teve novamente, né, um cenário aqui de chuvas irregulares, né, para as áreas cafeeiras, e também temperaturas muito acima da média, né, o que é uma condição bastante ruim para a planta de café, né, e que inclusive os preços chegando próximos ali $2, né, por libra, né. Mas as chuvas agora, nessa primeira semana de 2024, né, elas começaram positivas e os mapas de projeção apontam chuvas positivas ainda para as próximas semanas, pelo menos essa primeira quinzena de janeiro deve ter aí boas chuvas nas áreas cafeeiras, né, em grande parte chuvas acima da média, né, isso vai acabar, aí deve ajudar, na verdade, a estancar perdas adicionais, né. Por conta disso, né, mais observando aqui, acompanhando, né, o cenário climático e de chuvas aqui no Brasil, né, a gente viu aí alguma realização nos preços, né, após essas altas do mês de dezembro, mas a gente acredita que o potencial de produção de arábica do Brasil, né, ele já foi afetado, né, por conta desse clima irregular, sobretudo por conta das altas temperaturas, né. O café é uma que não lida bem com temperaturas muito altas, né. Então isso, na nossa visão, já afetou o potencial de produção arábica do Brasil, né. As condições climáticas, né, elas têm variado bastante nas lavouras de café, né. É fato que os acumulados de chuva eles foram um pouco melhores aqui para São Paulo e também no sul de Minas, mas foram piores no Cerrado de Minas, né, e nas áreas também de Conilon, e quando a gente pega Bahia, né, Rondônia e Espírito Santo, a gente teve acumulados de chuva
abaixo da média, né, e temperaturas também muito altas, né? Então, essa situação das temperaturas altas, ela acaba, na verdade, né, agravando a situação das lavouras onde choveu menos, né, essas regiões que eu citei, né, e também serve como um ponto de atenção aí para todas as áreas, ele acaba sendo um pouco mais penalizado pela questão das temperaturas, né? Então, para te responder aqui, a gente não acredita numa super safra de café para o Brasil, né, esse ano, até porque o arábica ele produziu muito bem no ano passado, né, e a condição climática esse ano não foi a ideal, né? Então, o calor muito forte acabou pegando aí, né, as floradas, né? Portanto, o nosso número de produção aqui seria algo semelhante à última safra, né, da ordem aí de 66 milhões de sacas de café para o Brasil. Tá certo, Francisco. O nosso último tema aqui que nós combinamos conversar é a respeito do milho. E o milho, neste ano de 2024, o Brasil vai cultivar menos, né? Uma semeadura menor em primeira safra e também estimativas que será menor em segunda safra, que são as duas principais no país, principalmente no centro-sul brasileiro. Em resumo, safra menor, podemos ver valores, preços para o milho subindo em 2024. Isso é importante para quem produz milho e também para quem demanda milho aqui no Brasil. Sim, Fabiano, isso, a questão do milho, só fazendo um parênteses aqui, é até algo que a gente já vem chamando atenção há algum tempo, né, em relação ao aumento do preço do cereal, né, para os compradores se abastecerem, né, formarem os seus estoques, isso vem alertando há alguns meses, né. Isso porque o cenário do milho esse ano ele vai ser mais complicado, de fato, né. A gente tem o milho ele é fortemente influenciado pela questão da soja, né. Então, uma vez que a gente teve esse atraso relevante na semeadura da safra de verão, né, isso acaba tirando parte da área de milho segunda safra ideal, né, de plantio, e isso impõe um risco climático maior para a cultura, né? Isso por si já acaba desestimulando, né, o produtor a plantar, né? Tivemos a questão dos preços lá atrás mais baixos também, uma rentabilidade mais prejudicada, né? E tudo isso deve se refletir numa queda na área plantada de milho do Brasil e uma redução na produção também na safra 23-24. Né? Aqui o número que a gente tem de referência da Conab, né, estimando a redução de cerca de 5% para a área total de milho e de 10% para a produção. Então, no último relatório projetou uma produção de 118,5 milhões de toneladas de milho, sendo que na 22-23 nós produzimos 132 milhões de toneladas, uma queda bastante importante. E todo esse contexto ele já resulta, né, num aumento para o milho no Brasil, aqui tanto no spot quanto no mercado futuro. Né, a média de dezembro, o milho subiu 10% em Campinas, né, que é a praça referência aqui, e subiu mais de 20% em Sorriso. Né, então, já refletindo um pouco do cenário que a gente tem aí, esse cenário projetado para o milho. Né, e em janeiro, esses preços eles seguem a alta, né, subindo 4% em Campinas na primeira semana e mais 5% em Sorriso, né. E o mercado futuro, da mesma forma, né, ele já está precificando, né, hoje acima de R$70 por saca, em todos os vencimentos B3 de 2024, com alguns contratos, inclusive já passando dos R$75 por saca. Né. Então, o pano de fundo, né, a reação interno que vai ficar mais apertado, né? Nós teremos uma produção menor, crescer novamente, né? Esse ano vamos ter um aumento da produção de proteínas, né? Que demandam milho para ração, um aumento da produção de etanol de milho também, né? Que demandar mais milho para esse fim, né? Para a produção do biocombustível, né? E por outro lado nós teremos exportações menores, né? E redução dos internos. Então, isso acaba batendo no preço, né? No preço não tem jeito, né? Então, isso
deve fazer com que o milho tenha condição, né, de preços internos pagando prêmio em relação à paridade de exportação e fazer com que o mercado aqui de milho, né, os preços de milho do Brasil, eles se descolem do mercado nacional, né? E só para finalizar aqui, né, Fabiano, em 2023 a gente teve um milho aí na média, ficou em R$66 em Campinas, tá? A gente teve no começo do ano um milho mais valorizado, próximo de janeiro, e depois o milho caiu bastante e só foi mostrar uma ação agora em dezembro, né? E se a gente pegar a média dos preços futuros para R$2.000 por saca de média, né? Então seria uma valorização aí de quase R$10, né, em relação ao